Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje o texto bíblico para a nossa reflexão é o Salmo 46. E o Salmo 46 ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra e pedimos que fale conosco, no nome de Jesus. O livro de Salmos, que está no meio da Bíblia, talvez seja a parte mais lida das Escrituras. Eu até conheço muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta em um dos salmos, bem ao lado da cama ou na sala de casa. Os salmos são, na verdade, canções. É uma coleção de canções, na verdade 150 músicas, que eram cantadas pelo povo de Deus em diversas ocasiões, cultos, festividades e mesmo dentro das casas das pessoas. Como as músicas contemporâneas que nós ouvimos hoje, os salmos nos ajudam a expressar os nossos sentimentos, nossas expectativas, as nossas esperanças. Eles nos oferecem palavras para verbalizarmos as nossas alegrias e os nossos dramas. Mas diferente das músicas seculares, os salmos nos ajudam a ajustar a nossa visão de mundo de acordo com a perspectiva da palavra de Deus. Os salmos, apesar de serem milenares, são muito atuais, pois a natureza humana não mudou com o passar do tempo. As circunstâncias mudaram, o mundo mudou, mas lá o íntimo, o coração do ser humano é o mesmo. Continuamos sendo seres relacionais, que nos alegramos com as nossas conquistas, mas que sofremos com derrotas, com tristezas, com tribulações, com circunstâncias da vida. E precisamos de conforto e esperança para continuarmos vivendo. E os salmos falam diretamente ao nosso coração, nessas inúmeras situações que experimentamos no nosso dia a dia. Eu, de tempos em tempos, me volto aos Salmos, especificamente ao Salmo 46. Você provavelmente já deve ter até me ouvido falar dele, mas eu sempre volto a ele porque eu sempre aprendo algo novo nesse Salmo 46. Esse Salmo 46 retrata um dos momentos de maior angústia que enfrentava o povo de Deus. Os teólogos dizem que o conteúdo se refere ao cerco assírio contra Judá nos tempos do rei Ezequias, registrados no segundo livro de Reis, capítulo 18 e 19. Quando você tiver um tempo, abra sua Bíblia lá em 2 Reis 18 e 19 e leia a história. Você vai entender esse contexto de sofrimento, de angústia e tribulação. O salmista descreve esse momento, esse período de angústia, como um verdadeiro terremoto seguido de um tsunami. Essa é a imagem que ele usa para expressar aquilo que o povo passou naquela época.
Ele usa imagens como a terra se transtornando, os montes se abalando no seio dos mares, as águas tumultuadas e espumejantes, e os montes estremecendo. Ou seja, ele descreve de forma realística aquilo que acontece, por vezes, em nossa alma, no mais profundo de nosso ser. Talvez seja assim que você esteja se sentindo hoje, diante das adversidades que tem enfrentado, diante dessa pandemia que demora para passar, para acabar, diante da notícia de um ente querido que foi contaminado pelo Covid, ou diante daquela situação que só você sabe pela qual está passando. Para você que está se sentindo assim, que tem enfrentado as suas lutas diárias já há muito tempo, já angustiado e abatido por conta delas, eu quero te dar 3 boas razões para você descansar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. E essas 3 boas razões eu encontro nesse salmo. Davi apresenta para nós 3 boas razões. E a primeira delas é que Deus, Ele é a nossa torre de segurança. O Salmo 46 é uma canção que tem um refrão marcante, que é repetido em várias estrofes, nas 3 estrofes do cântico. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta ideia se repete no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. O povo, unido em torno da fé, cantava com toda a força de sua alma que mesmo em meio às tribulações, às maiores adversidades e perigos, Deus era a fortaleza deles, a torre de segurança, o socorro presente na tribulação. Saiba disso. Por mais que a situação que você esteja vivendo, ela seja complicada, por mais que dentro de você esteja acontecendo um verdadeiro terremoto, Deus está presente e Deus é a torre de segurança, Ele é a tua segurança. Ele está diante de você e você pode encontrar abrigo nas asas do Pai Celeste, que está com os braços estendidos sobre a sua vida. Mas tem uma segunda verdade, que também fala ao meu coração nesse salmo. O salmista, ele fala que Deus está presente com você em todos os momentos. A presença de Deus, ela é constante. Nos versículos de 4 a 7, o salmista fala da presença de Deus junto com o seu povo. Ele aponta a paz de Jerusalém, ele fala da paz de Jerusalém, ou seja, ele fala de Jerusalém como a cidade santa, que é o lugar que Deus habita. Ele diz que essa paz ela é garantida por causa da presença de Deus. Ele diz que a presença de Deus ela é como um rio que flui pacificamente, que sai do trono de Deus e que flui pacificamente. E isso é um contraste com aquelas águas turbulentas que fazem parte do contexto de dor e sofrimento. Ele está dizendo que mesmo em meio a todo esse contexto, nesse lugar que Deus tem preparado para mim e para você, e que a presença dele é constante, Deus está presente, como um rio calmo, cristalino, que traz paz ao nosso coração. Mesmo que o seu sentimento seja de abandono, de solidão, em meio às suas lutas e em meio ao desamparo, saiba que Deus está ao seu lado, com a mão estendida sobre você. A presença de Deus é que te sustenta e que te trouxe até aqui, nos momentos mais difíceis de sua vida. E por fim, esse salmo também traz uma grande verdade para a gente. Ele diz que Deus está no controle de tudo. Eu sei que é difícil a gente perceber isso quando tudo parece escorrer por entre os dedos da mão. Por isso o salmista convida o povo que está cantando para 2 atitudes fundamentais que nos ajudam a perceber Deus no controle. Ele diz para a gente
contemplar tudo aquilo que Deus já fez, seus atos salvadores e poderosos em favor do seu povo. E ele também diz para que a gente simplesmente se aquiete, aquietar-se diante de Deus que é exaltado entre as nações. Veja o que ele diz nos versículos seguintes aqui, de 8 a 10. Ele diz assim: vinde contemplai as obras do Senhor. É um convite. Venha, olhe para o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros com fogo. E aí ele completa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus entrasse na música e ele estivesse falando agora com a gente diretamente. Acalmem-se, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, eu estou no controle, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Essas são duas atitudes simples, mas poderosas nos momentos mais difíceis: aquietar-se e observar. Eu lembro, como se fosse hoje, de um dos meus treinamentos de sobrevivência na selva, quando eu estava ainda no Exército Brasileiro. O instrutor disse assim: se vocês se perderem na selva, primeira coisa, não entre em desespero. Primeira coisa a fazer é ficar calmo ou se aquietar. Em segundo lugar, já calmo, observe a região para se orientar. Observe a direção do sol, onde ele nasce, para onde ele vai, para identificar o norte, o sul, o leste, o oeste. Aquietar-se e observar as obras salvadoras de Deus, aquilo que Deus já fez no mundo, já fez na minha vida, na sua vida, nos leva a nos orientarmos melhor, a encontrarmos a direção e a nos sentirmos seguros, porque nós podemos perceber que durante toda a nossa existência, Deus esteve com a mão estendida sobre nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Lembre-se, Jesus veio ao mundo para estar conosco. Ele morreu por nós para nos dar a segurança da salvação. E Ele ressuscitou e disse que se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai entrar em nossa vida e habitar conosco. Aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Que Deus possa, através desse salmo, de tantos outros salmos maravilhosos que encontramos na Bíblia, proporcionar esperança, renovar a sua fé e te ajudar a encontrar direção para a sua vida. Aquiete-se, olhe para aquilo que Deus já tem feito na sua vida e saiba que Ele é a tua segurança. Por isso você não precisa ter medo. Ele está contigo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.